Graças e paz, meus irmãos. Mais uma vez, nós estamos muito felizes de poder rever os irmãos, de poder estar junto com os irmãos, para poder compartilhar aquilo que nós temos de Cristo. Amém? Sabemos que em Cristo nós temos todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade. Nele nós somos os mais bem-aventurados. Ele sofreu todo esse sacrifício que nós cantamos e adoramos aqui por causa de nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Isso nós precisamos ter muito evidente na nossa mente, que nós não estamos aqui diante de qualquer tipo de coisa, mas nós estamos aqui porque o nosso Deus eterno, o Verbo de Deus, o autor da vida, se entregou por nós, quando nós éramos ainda pecadores. E veja, sempre quando nós partimos o pão, nós precisamos enxergar de onde o Senhor nos tirou e aonde Ele nos colocou. Nós precisamos enxergar que não foi por nada que nós pudéssemos fazer, que nos fizesse estar aqui como irmãos, como família de Deus, como sacerdócio santo, como corpo de Cristo. Não foi por qualquer preço, irmãos, que nós temos essa comunhão uns com os outros, e hoje nós somos presenteados com tantos irmãos que se tornaram bênçãos para nós. E hoje é um dia de nós pensarmos da onde o Senhor nos tirou e que Ele já nos colocou assentados nas regiões celestiais com Cristo. E Ele já nos deu tudo. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós nos reunimos. Por que nós nos reunimos? Porque nós temos uma necessidade de aprendermos com Cristo. E como nós vamos aprender com Cristo? Pela vida da igreja, pela palavra e pelo testemunho de Jesus Cristo. Amém? E é isso que nós vamos falar hoje, da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 1, verso 9. Apocalipse capítulo 1, verso 9. Mas vamos ter um momento de oração primeiro, com muito respeito e reverência ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo sacrifício vivo do teu Filho, Senhor, que realmente, Senhor, nos tirou de um lamaçal, Senhor, de uma vida desgraçada, como nós éramos terríveis e como o Senhor nos amou. Como a tua palavra diz, o teu amor nos constrange, Senhor, porque o Senhor foi misericordioso conosco. E é só por isso, Senhor, só por isso que nós estamos aqui. E teu Espírito Santo, Pai, possa trazer um temor, possa trazer quebrantamento aos nossos corações nessa noite, para que nós possamos nos aprofundar, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor, porque realmente sem ti nada nós podemos fazer, Senhor. As nossas obras são como pano de imundície, Senhor. A nossa sabedoria é longe de ti. Os nossos pensamentos são impuros, Senhor. A nossa carne é pecaminosa, Senhor. Sem ti nada nós podemos fazer, Senhor. Que o Senhor possa abrir a porta da palavra, que o Senhor possa ganhar um pouco mais os nossos corações, para que nós vamos, Senhor, crescendo de fé em fé, de glória em glória, Senhor, até que todos nós cheguemos, Senhor, à perfeita varonidade do teu Filho Jesus Cristo. Por isso te pedimos, Senhor, fica conosco, porque só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, porque nós esperamos pela tua voz, somente a tua voz nós esperamos. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Apocalipse capítulo 9,
capítulo 1, verso 9, diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Veja as últimas linhas: por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, queria falar um pouco sobre a vida do apóstolo João com vocês. E nós temos muitos ensinamentos para aprender com a vida do apóstolo João. Porque quando ele foi chamado, lá em Mateus capítulo 4, nós vemos que ele, seu irmão e o seu pai eram pescadores. E realmente ele teve um chamado tão sobrenatural que ele largou tudo que ele estava fazendo. E ele foi seguir o Senhor. E dentro desses chamados que eles tiveram muitas experiências com o Senhor. Experiências talvez que nem todos os discípulos tiveram. Por exemplo, no Monte da Transfiguração, lá em Lucas capítulo 9, você vê apenas alguns discípulos com o Senhor, e eles viram o Senhor se transfigurar diante deles, e apareceu Moisés e Elias, e eles viram toda aquela glória do Senhor Jesus, e uma nuvem do céu tapou Moisés e Elias, e a voz que veio do céu falou: Este é o meu filho amado, do qual eu tenho todo o meu prazer. Amém? E veja, no capítulo 9 também, o mesmo João, tão quebrantado, conhecido como o apóstolo do amor, quando eles vê os samaritanos não aceitando o Senhor, ele fala para o Senhor: Senhor, você quer que nós mandemos desse fogo do céu e consuma todos esses homens? João tão amoroso, tão destemido, mas também tão pragmático, tão julgador. E o Senhor fala: olha, você não sabe o espírito que você serve. Nós não somos desses. Eu não vim para destruir as almas dos homens, mas sim para ganhá-las, ou para salvá-las. Então veja que realmente, assim como Pedro, João entrou na escola de Cristo. E um dos ensinamentos profundos que nós temos na vida de João é que João, sendo um dos maiores apóstolos, sendo o apóstolo remanescente, o último que ficou vivo, viveu, alguns irmãos creem, mais de 100 anos, e João nunca falou de si mesmo. Mesmo no Evangelho de João, em todas as suas cartas, quando ele vai falar do autor, ele diz: o discípulo a quem Jesus amava. E veja que na última hora do Senhor Jesus também, quando Jesus está para morrer, ali debaixo da cruz, quem estava ali? João e Maria e algumas mulheres, e o Senhor olha para ele e diz, para ela primeiro, e diz: mulher, eis aí o teu filho. E olhou para João e disse: João, eis aí a tua mãe. Então veja como João andou tão perto do Senhor Jesus. Ele teve tantas experiências com o Senhor Jesus. Ele foi um discípulo realmente do Senhor Jesus. Ele deixou toda a sua carreira de pescador. Ele deixou tudo que ele tinha para fazer, para seguir de uma vez por todas o Senhor Jesus. E ele viu muitos milagres, participou de muitos milagres. Você lembra no capítulo 3 de Atos, quando Pedro e João chegam diante de um templo chamado Formosa, ali jazia um mendigo aleijado que ficava na porta do templo, e ele vendo os dois passar, ele lhe pediu uma esmola. Pedro diz, a palavra diz, e eles disseram: olhe para nós, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Mas não foi só isso que João viu também. Se você vê no capítulo 12 de Atos, João vê o seu irmão, Tiago, ser morto por Herodes à espada. Tudo isso por quê? Por causa da palavra do Senhor e do testemunho de Jesus Cristo. Então, numa vida com o Senhor Jesus, às vezes, não é só aquelas 1000 maravilhas que as pessoas procuram, ou como esse evangelho secularizado nos demonstra, que quando você vem para a igreja, você vai ser abençoado, você vai ser curado, a sua família vai prosperar, você vai crescer. Nossa, irmão, às vezes não é bem assim.
Porque às vezes o bem que o Senhor tem para nós não é o bem que nós pensamos. E nós precisamos lembrar que o Senhor Jesus trata conosco da melhor maneira possível. E que muitas vezes nós não compreendemos o tratamento do Senhor conosco. Por quê? Porque o Senhor tem uma diretriz, e a sua diretriz é a sua palavra e o testemunho de Jesus Cristo, o seu Filho. E veja, irmãos, quando João foi perseguido pelo imperador, alguns historiadores dizem que ele foi lançado, vocês sabem dessa história? Ele foi lançado numa bacia de óleo fervendo, irmão. E nada aconteceu com ele. Foi-lhe dado veneno mortal para tomar, e ele perseverou vivo. Então o imperador ficou temeroso, não tendo o que fazer com ele. O que o imperador fez com ele? Mandou exilá-lo para uma ilha chamada Patmos, uma ilha rochosa, sem vida, uma ilha infértil, onde todos os maiores ladrões, salteadores, aqueles que apresentavam algum perigo para aquela sociedade, eram exilados naquela ilha. Mas João não entendeu assim. O que João entendeu? João entendeu que ele estava na ilha chamada Patmos por causa de quê? Por causa da palavra do Senhor e do testemunho de Jesus Cristo. Por isso é muito importante, irmãos, que nós temos em mente que tudo que nós passamos nessa terra, se realmente nós somos filhos de Deus, o Senhor tem um fim para nós. E o pensamento de Deus é a sua palavra e o testemunho do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que a palavra diz, até que Cristo seja formado em nós. Veja, você lembra de José lá do Antigo Testamento? Quando ele foi vendido, jogado naquela cova pelos seus irmãos. Aparentemente, uma coisa tão miserável, tão mesquinha. Como ele sofreu, que sofrimento, Senhor. E às vezes, como nós sofremos diante de circunstâncias, de perseguições, nós vamos para Deus e perguntamos, nossa, por que eu estou passando por isso, Senhor? Eu não entendo Deus. Tem alguns irmãos que dizem, será que Deus ainda me escuta? Porque às vezes eu oro, Deus não me escuta. Porque a palavra diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por quê? Para seus vossos deleites. Então às vezes a gente perde de vista esse foco essencial de uma vida cristã equilibrada. E o foco de João não era, estou preso aqui nessa caverna, o que eu vou comer, irmandar? Você não pensava nisso, o que eu vou fazer aqui? Como eu vou ser proveitoso para o reino de Deus aqui preso? Eu não tenho mais com quem pregar, eu não tenho mais como conversar. Mas ele entendia que ele estava ali não somente pelas circunstâncias desse mundo, mas quando nós somos chamados, nós somos capacitados e nós somos orientados por Cristo. E o papel de Cristo é formar Ele mesmo em nós através do seu Espírito Santo. E nós entramos nessa escola de Cristo, e às vezes sofremos perseguições, sofremos angústias, e não entendemos por que estamos sofrendo. Então a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é essa: Senhor, que eu entenda por que eu estou passando por essas circunstâncias. Porque se veio das tuas mãos realmente, eu sei que é o melhor para mim. Porque o Senhor jamais nos abandonará. Você lembra que quando os discípulos ficaram nervosos, quando o Senhor disse o que ia acontecer com ele, o Senhor no capítulo 14 de João diz assim, vamos ler lá, irmãos, João capítulo 14, quero ler com vocês para não parafrasear. Porque é uma leitura muito importante para os nossos dias. Porque nesses dias que nós estamos vivendo de incertezas, o nosso coração é um turbilhão de incertezas. Nós não conseguimos descansar no Senhor. Porque talvez o governo não é aquele que nós queríamos.
porque talvez a empresa não anda segundo aquilo que a gente pensava, porque talvez o nosso coração está amargurado, angustiado, porque nós temos sofridos por circunstâncias dessa vida. Mas o Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, e Ele diz: credes também em mim. Sabe por que Ele diz credes também em mim, irmãos? É muito importante nós prestarmos atenção nessa pequena frase, que às vezes passa desapercebidas aos nossos olhos, porque o Senhor tinha total acesso e total autoridade para falar para os irmãos aquilo: olha, você crê em Deus e você crê também em mim, porque Ele era o Filho de Deus e Ele dava testemunho de Deus na sua vida. Então é muito importante, quando nós darmos testemunho de Deus através das nossas vidas, nós poder falar para o irmão: ó irmão, você não está acreditando nisso? Não, você não crê nisso? Você acredita em mim, irmão? Mas para eu pedir para um irmão acreditar em mim, eu preciso o quê? Dar testemunho de Jesus. Porque se o irmão não vê vida em mim, se o irmão não vê amor em mim, talvez o irmão está vendo um baita fariseu da nossa era atual. Mas se você, ou se eu vejo vida em você, quando um irmão nos chama a essa responsabilidade: ó irmão, Jaime, tu acredita nisso? Não, mas você acredita em mim? Veja o peso espiritual de um testemunho, irmão. Esse era o testemunho que Cristo dava para os seus discípulos. Os seus discípulos tinham visto Ele ressuscitar mortos, curar enfermos, perdoar pecados, todo tipo de sorte de milagres que a Bíblia diz que se não dava nem para escrever num livro. E o Senhor chama a atenção, Ele diz: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Veja que certeza, veja que maravilha para um cristão, um nascido de novo, uma pessoa que realmente crê no Senhor Jesus, uma pessoa que crê na salvação eterna de Deus, uma pessoa que crê na palavra de Deus e crê no testemunho de Jesus Cristo. Esse é o testemunho forte de Jesus Cristo. E João, o discípulo amado, aquele discípulo que encostava a cabeça no peito do Senhor, aquele discípulo a quem Jesus ama, aquele discípulo que deu testemunho para o Senhor, porque, irmão, eu não confiaria cuidar da minha mãe para qualquer pessoa. E o Senhor confiou em João. E ele disse: ó, eis aí a tua mãe. Precisa ter muita confiança para nós entregarmos a nossa mãe ao cuidado de um irmão. E realmente, irmãos, João foi fiel àquilo que o Senhor pediu para ele. E ele, sendo fiel àquilo que o Senhor pediu, agora ele estava exilado, depois de mais de 95 anos, numa ilha chamada Pátimos. E ele viu tantas coisas, ele viu tantos abandonando a fé, mas ele, como um pilar, sabe, como um dos últimos daquele, ou seja, o último daqueles que andaram e viram o Senhor, ele era um testemunho vivo para aqueles irmãos. Se você ler a primeira carta de João, capítulo 1, verso 1, quando os irmãos andavam desanimados, desorientados, ele diz: aquele que vimos, ouvimos, aquele que as nossas mãos tocamos. Vamos ler lá, João, 1 João, capítulo 1, verso 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, visto, e com os nossos próprios olhos o contemplamos, e as nossas mãos apalpamos, com respeito ao verbo da vida. Veja como João era realmente um testemunho vivo de Deus, como realmente o testemunho de Cristo ganhou o coração de João. E agora João entendeu que a vida cristã
ela precisa não ser só uma vida de palavra, mas uma vida de palavra e uma vida de testemunho. Amém? Sabe por quê? Porque o testemunho é o resultado da ação da palavra. Quando a palavra de Deus, ela transforma o nosso coração, aí nós temos um testemunho. Mas se o que nós temos pregado, se aquilo que nós temos falado não tem transformado o nosso coração, nós estamos cheios de filosofias vãs, de sabedoria de homens, e não tem transformado a nossa vida segundo a vida de Cristo. E nós temos esse processo que precisamos passar. A palavra de Deus precisa gerar em nós testemunho, e testemunho de Jesus Cristo. E João, exilado, preso, era um testemunho vivo. Ele era uma chama viva entre os irmãos. É como aquele irmão, quando nós estamos desanimados, desorientados, chega um irmão na nossa casa e nos anima, e só a presença daquele irmão aquece o nosso coração. E é quando aquele irmão começa a falar a palavra conosco, nós nos reavivamos. Por isso que Paulo fala a Timóteo: reavivas o dom que há em ti. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos tristes, desorientados por causa dos percalços da nossa vida, porque nós não entendemos que hoje nós vivemos pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Que hoje nós somos perseguidos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. E hoje nós estamos entrando numa fase da nossa sociedade que, se nós priorizarmos a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, talvez, como eu já falava para os irmãos, nós vamos começar a pregar até de tornozeleira aqui. Ou talvez, se nós permanecermos fiéis, você vai precisar visitar um irmãozinho na cadeia, porque o irmão não se deixou levar pelas intolerâncias desse mundo, porque nós priorizamos a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Mas hoje, diante dessa sociedade tão corrompida, você não pode mais pregar sobre pecado. E João, ele era tão enfático quando ele falava: como é que você diz que ama o seu irmão, e se você vendo ele passar necessidade, você lhe cerrar a mão? Como que o amor de Deus está em você? Como é que você vai amar Deus que você não vê, se você não ama o irmão que você vê? 1 João capítulo 3, 16 diz assim: nisto conhecemos a caridade, ou nisto conhecemos o amor. Quando? Quando um irmão dá a sua vida por outro irmão. Você chegou a um nível cristão de dar a vida pelo seu irmão? João estava apto a isso. Porque veja, irmão, quando uma pessoa ela tem concreta diante de si, ou dentro de si, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, mesmo diante de todo esse exílio, diante de toda essa perseguição, veja, seus companheiros foram mortos, foram decapitados, foram queimados vivos, muitos dos seus discípulos foram destroçados, seus pedaços foram espalhados pela cidade, foram queimados, e João viu tudo isso, mas João tinha certeza em quem ele tinha crido. Então veja, irmãos, por isso que Satanás ataca tanto a igreja, Satanás ataca tantos irmãos, porque hoje nós não olhamos para o testemunho, nós queremos olhar apenas por um discurso bonito, como aquele irmão eloquente, como aquele irmão fala bem, como aquele irmão sabe falar, como aquele irmão avivado, ele dá uns 3 glória, já fala em língua, já faz nós pular, e daí o nosso coração já acelera, e o testemunho de Cristo vai sendo esquecido. E quando você convive com essa pessoa, aliás, não dá nem para conviver, porque nós estamos sendo direcionados a só escutar, e se nós não temos um ambiente de comunhão, nós não vamos conviver. Você entende? Você precisa dar testemunho para os seus filhos, você precisa dar testemunho para os seus irmãos, vocês precisam dar testemunho para mim, assim como eu preciso dar testemunho para vocês. Sabe por quê?
Porque se eu não dar testemunho para vocês, irmãos, eu não sou digno de vocês me escutar. Por mais que vocês possam gostar de mim, mas o testemunho de um homem deve falar por si só. E veja, João nunca falava dele mesmo, mas ele foi um dos maiores apóstolos. Foi o que teve a revelação do fim, irmão. Veja como ele tinha essa diretriz no seu coração, como ele estava focado, assim como o Senhor Jesus saiu focado para fazer aquilo que o Senhor designou a ele, João também estava focado. Então João lembra, e ele diz: eu, João, também vosso irmão e companheiro nas aflições. Eu estou aqui exilado, não por causa que mereci isso, ou por causa de qualquer coisa. Eu estou aqui nessa ilha, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E quando ele entendeu isso, hoje nós temos uma das maiores revelações da Bíblia, a revelação magnífica da vinda do Senhor Jesus. Veja como o Senhor Jesus foi fiel a ele. Veja como ele teve revelação do Senhor. Veja como João dava testemunho para os irmãos. João foi um dos discípulos que combateram mais, irmãos, as heresias que iam entrando na igreja. Você vê ele combatendo ferozmente heresias contra o nosso Cristo, contra o Salvador. E ele dizia: não, você não pode me enganar, porque as minhas mãos tocaram o autor da vida, os meus olhos viram o testemunho de Cristo, eu ouvi a sua voz, eu ouvi uma voz que desceu do céu e disse: esse é o meu filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Eu ouvi essa voz. Vejo a importância de um testemunho, irmão. Às vezes nós não damos importância para isso, e estamos enchendo a nossa casa de lixo. Eu vou escutar o fulano de tal, você às vezes não sabe nem quem é. Você não sabe o que faz, você não convive. E a igreja, irmãos, é a convivência. Sabe por que, irmãos, muitos irmãos, eles não conseguem permanecer na comunhão dos irmãos? Klaus, porque na comunhão, irmão, tu não consegue disfarçar quem tu é. Basta 2, 3 meses de comunhão, todos vão ver os seus defeitos, e vão te amar com todos os seus defeitos. Mas quando você tem algo escondido, quando você quer ter a sua vida privada, que realmente é uma privada, quando você quer ter os seus próprios interesses, aí você não escapa, porque todas as coisas, elas estão explícitas aos olhos dos irmãos. Por isso que Paulo diz que quando entrar um em outro entre nós, quando ele escutar a voz, vai ser revelado todo o intuito do seu coração. E nós temos muito testemunho de que isso já aconteceu no nosso meio. Muitos testemunhos. E nós precisamos priorizar, irmãos, a comunhão dos irmãos e o testemunho de Jesus Cristo. Eu sempre falo para os irmãos: sabe como que a tua filha Rodrigo vai conhecer Cristo? Quando a tua vida transparecer Cristo. Você vai ser a pessoa, Idane, mais próxima que a Aimee vai ter de Cristo. Mas se vocês apresentar um falso Cristo, um Cristo sem testemunho, com certeza, quando ela crescer, ela não vai se firmar, porque ela não vai ter raízes em Cristo. Porque realmente, se a minha filha me vê comprar e não pagar, se a minha filha me vê pregando que mentir é pecado, e ela vê eu mentindo, como que a minha filha, quando crescer, vai querer ter esse Cristo? Ela vai entender que isso é tudo uma mentira. Ela vai entender que isso não tem verdade nenhuma aqui. Mas a igreja é a verdade, irmãos. A igreja é a luz do mundo, a igreja é o sal da terra, e se você não consegue ter comunhão, você precisa limpar o seu coração. E aqui é o lugar que nós lavamos os nossos corações, aos pés de Cristo. E onde não se tem comunhão, não se tem testemunho. E sem o testemunho você não consegue gerar vida. Veja, Paulo diz que sentia dores de parto até que Cristo fosse gerado nos irmãos.
Quando você chega no capítulo 19 de Atos, você vê que Paulo chega numa cidade e o testemunho dele era tão forte, de palavra e de testemunho de Jesus Cristo, que ele para uma cidade idólatra. Você imagina um irmão que chega nessa cidade e para essa cidade, irmão, com o poder da palavra e o poder do testemunho. Sabe qual é o problema? É que muitos têm muito poder em supostas palavras, mas sem nenhum testemunho. Porque se não tem testemunho, irmão, não tem palavra. Você lembra o que eu falei? Porque o testemunho é um resultado da palavra. Se você não tem testemunho, a sua palavra é mentirosa. Ela não tem gerado vida em você. Você não tem transparecido Cristo. E se você não transparecer Cristo, você não tem palavra. Aliás, você pode ser um ministro de Satanás. Porque no capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo diz que não é de se admirar que os ministros, os falsos obreiros, se tornem ministros de Satanás. Porque assim como o próprio diabo se transfigura em anjo de luz, não é de se admirar que seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. Então você vê uma boa palavra. É tão bom. Eu saí tão leve de lá, sabe, irmã? O irmão falou, me senti voando. Que dó, irmãos, dos irmãos, que não tem um irmão próximo que dá um testemunho verdadeiro de Cristo. E João não era assim, os apóstolos não eram assim. Leia o capítulo 19 de Atos. Paulo chega numa cidade idólatra, que tinha o maior templo daquela época, da deusa Diana. E aquela cidade, o fluxo comercial daquela cidade era todo em torno daquele templo. E Paulo quebrou o fluxo comercial de uma cidade, irmão. Uma grande cidade. Veja, irmão, o poder de um testemunho. Não só de palavra, irmão. Que você pode sair daqui berrando e falando, estribuchando. Se a sua vida não mudar, a vida das pessoas que estão próximas a você, você só tem palavras vãs. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, verso 12. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela consegue discernir, dividir alma e espírito, juntas e medulas. Veja, irmão. Pegue um animal e tente dividir com uma faca juntas e medulas. A palavra faz isso com o nosso coração. E não há nada diante dela que fique escondido. Por isso, quando nós servimos o Senhor e temos certeza em quem nós temos crido, nós sabemos que agora a nossa vida não é só para a nossa família, Cláudio. Não é só para a nossa família, Rodrigo. Não é só para a nossa família, Humberto. Que a nossa vida é pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E quando o testemunho e a palavra de Jesus Cristo gerar em nós frutos dignos de arrependimento, a palavra diz que não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Você não tem como esconder o testemunho de um irmão que o Senhor levantou. Você pode jogar ele igual jogaram João no óleo quente, a fim de derretê-lo. Com certeza, quando João saiu intacto do óleo quente, muitos mais creram no Cristo, o Filho de Deus vivo. E o que se espalhava naquela época é que João era um herege, e ele estava fazendo uma confusão entre o povo, ele estava dividindo o povo, ele estava revolucionando o povo. Assim como se você realmente crê no Senhor Jesus, ter a palavra dele e o testemunho de Jesus Cristo, você pode ser considerado hoje um herege, irmão. Porque hoje pregar a palavra, eles vão te chamar de herege. Mas você é um herege. Porque assim como diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, eles hoje preferem a mentira, fábulas, do que a verdade. Você prefere a verdade, irmão? Ou você prefere a mentira? Você prefere práticas que nem estão na Bíblia, ou você quer a palavra de Deus, a verdade? Nós praticamos tantas coisas que nem estão na Bíblia. Tantas, irmãos, tantas que até escandalizam a gente. Onde é que está na Bíblia que você põe a mão em um endemoniado? Onde é que está na Bíblia que você unge um carro ou a sua casa?
São tantas coisas que não estão na palavra de Deus e que nós seguimos, porque achamos que são coisas bonitas, são coisas práticas. É porque funcionou, cuidado, irmão. Satanás faz as coisas funcionarem, porque ele vem como um anjo de luz. Ele mesmo levou o Senhor lá no mais alto monte e diz: olha, está vendo tudo isso aí? Eu faço funcionar, eu faço ser tudo teu, se prostrado tu me adorar. Mas Jesus tinha uma diretriz. Qual era a diretriz do Senhor? A palavra de Deus e o testemunho. Sem testemunho não há palavra. Por quê? O testemunho é a ação da palavra em nós. Se nós não temos testemunho, irmão, não tem palavra. Não escute, irmão, uma pessoa que não dá testemunho para você. Não escute. Mas nós precisamos julgar a profecia, mas não o profeta. Olha, irmão, você precisa ler mais a Bíblia e não ficar isolado em versículos isolados da palavra de Deus. A palavra diz que se o que o profeta fala não se cumpre, ele é um falso profeta. Você quer julgar um profeta? Quer? Então, você julga assim, falou, não cumpriu, você é um falso profeta. É assim que a Bíblia te julga, não eu, mas assim que a Bíblia manda nós julgar os profetas. Então a Bíblia manda sim nós julgar os profetas. E como é que nós nos julgamos hoje? O Senhor deu uma explicação bem clara para nós. Ele diz que pelo fruto você conhece a árvore. Como é, Jadiel, que uma árvore de maçã vai nos dar melancia, pera? Como? Como, irmã Darcy? Eu vou chegar diante de uma árvore de goiaba e eu vou lá naquela goiabeira, mas eu quero colher uma maçã bem gostosa daquela goiabeira. Não, irmão. Você não espere colher maçãs de goiabeiras. Por isso você precisa olhar o fruto. Sabe? Por isso que Pedro e João, eles olham para aquele aleijado na porta do templo, o que eles falam? Olha aqui, o que foi? Olha para nós aqui. Interessante, né, irmão? Olha para nós aqui. Talvez eles não estavam bem vestidos. E eles falaram: nós não temos prata nem ouro, não temos. Mas hoje, diante desse evangelho da prosperidade, você vê que as pessoas mais ricas são os pastores, são os salários mais altos. Irmão, você não pode falar do ungido do Senhor, não, irmão. Eu estou falando aqui de obreiros fraudulentos, de ministros de Satanás, que assim como o diabo se transfigurou em anjo de luz, se transfiguram em ministros de justiça. Como o Senhor falou, de sepulcros caiados, irmão. Foi o Senhor que falou. Guias cegos. Como pode um cego guiar o outro cego? Imagina, irmão, que desgraça. E é assim que nós estamos. E essa é a nossa realidade. Eu falava para o irmão essa semana, os irmãos falam tanto mal dos políticos, mas toleram tantas coisas dentro do seu grupo evangélico, do seu grupo que participa. Fala que fulano de tal é ladrão, mas o pastor é ladrão, o diretor é ladrão, o presidente é ladrão, um mandou matar o outro, e todo mundo sabe disso, mas desses eles não falam. Nós vamos falar só dos políticos. Então julgam coisas aleatórias, mas não têm sabedoria para julgar a si mesmo. Por quê? Porque não estão olhando para o testemunho. O que eles estão olhando? Só para a palavra. Mas a palavra é bonita. Eu saio mais leve de lá. Eu saio feliz de lá. Irmãos, se você ler a Bíblia de capa a capa, geralmente quando o Senhor falava com os seus filhos, a notícia não era muito boa, irmão. Mas agora a notícia para nós é só boa. Você lembra quando Deus falou com Davi através de Natã? A notícia não foi muito boa. Quando Deus falou com Moisés, ele ficou assustado. Ele tremia. Ele não saiu de lá leve, irmão. Não. Saiu temendo. E a palavra de Deus, ela precisa produzir em nós um santo temor dentro do nosso coração. Sabe por quê? Se nós não entendermos a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, nós vamos comer esse pão aqui como nós comemos uma pizza. Aliás, alguns irmãos hoje partem o pão com pizza e Coca-Cola.
Porque eles não têm entendimento da palavra do Senhor e do testemunho de Jesus Cristo. Porque é um lugar legal. Tem jogo de luz. Eu me sinto bem lá. E se você não se sente bem aqui, irmão, graças a Deus. Eu quero dizer, graças a Deus. Porque aqui nós pregamos a palavra de Deus. E se ela tem te feito se sentir mal, graças a Deus por isso. Porque ela também me faz me sentir mal. Ela me esmaga diariamente, irmão. Essa é a palavra de Deus. Quando eu olho para Cristo, eu me sinto miserável. Assim como Paulo olhava para Cristo e ele diz: eu, Paulo, dos pecadores, eu sou o principal. Se sentiu um miserável. Eu sou um miserável diante da palavra de Deus. E é isso que é a verdadeira palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. É isso que tem que aquecer o nosso coração. Porque o Senhor corrige aquele que Ele ama. E se realmente, irmãos, nós estamos aqui de uma maneira religiosa, o Senhor precisa ganhar o nosso coração. Porque nós estamos pregando a palavra de Deus. E, para mim, irmãos, é um privilégio poder pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu não estou falando de mim mesmo, a minha palavra. Eu estou apenas falando a palavra de Deus. E realmente, como diz o Salmo 119, ela é lâmpada para os nossos pés. E ela é uma luz para o nosso caminho. Realmente, a palavra de Deus enche o nosso coração. E realmente, se nós escutarmos a palavra de Deus e praticarmos a palavra de Deus, nós vamos ter testemunho de Jesus Cristo nas nossas vidas. E quando nós temos testemunho de Jesus Cristo nas nossas vidas, nós vamos mudar a sociedade que nós vivemos. As pessoas que estão perto de nós vão mudar, irmãos. Paulo mudou uma cidade. E Paulo não era político, irmão. Você vê no capítulo 26 de Atos, quando ele chega diante do rei Agripa, e ele falou com tanto entusiasmo para o rei, ele diz: eu fui obrigado, ó rei, a ser fiel à visão celestial, porque eu vi o Senhor Jesus, os meus olhos contemplaram, e eu sou fiel. Olha a mudança de vida de Paulo, de perseguidor para perseguido. Olha como Paulo mudou a sua vida. Olha o poder da palavra de Deus. Aí quando você olha para a vida de Paulo também, você vê o testemunho de Jesus Cristo na vida dele. Como ele diz em Gálatas: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Veja, irmão, que graça. Capítulo 1, final do capítulo 1. Veja que graça, irmão. Nós podemos dizer: mas agora Cristo vive em mim. Agora eu sou uma pedra viva para aqueles irmãos. Eu posso dar suporte para alguém. Nós somos pedras que vivem. E isso nos traz um dever. Qual é o dever de uma pedra? Dar suporte para alguém. Para quem você tem dado suporte? Para quem você tem dado testemunho? Nós aqui estamos diante de ombro de vários irmãos que nos deram testemunhos. Paulo, João. Nós conversávamos entre a nossa família. O meu pai deu um testemunho tão forte para nós, irmãos, que toda a família não teve saída. E talvez hoje aqui também nós estamos nos ombros dele, carregados eternamente por ele, porque foi através dele que eu vim a crer. Por quê? Porque ele dava um testemunho de Deus, irmãos. Não era uma coisa enganosa. Era a verdadeira palavra de Deus, gerando testemunho de Cristo na vida do meu pai. E mudou não só a minha vida, mas a vida de milhares de pessoas. Eu encontrei um rapaz, que fazia tempo que eu não encontrava, até comentei com o Marcos, e a primeira coisa que ele falou: pô, tu não é filho do pastor Rogério? Eu sou. Ele já falou: nossa, teu pai era uma bênção. Ele orou pela minha filha, pela minha irmã, ela estava morta, ressuscitou. Olha, irmão. Olha a vida de um homem de Deus. E essas realidades espirituais podem chegar perto de nós. Basta o quê? Nós fazermos que a palavra de Deus transforme o nosso coração. E essa ação da palavra de Deus nos faça realmente ter esse testemunho de Jesus Cristo. E quando realmente nós temos testemunho com palavra,
nós vamos edificar os nossos irmãos e vamos crescer na graça e no conhecimento. E aqueles que estão perto de nós vão querer estar cada vez mais perto de nós. Porque muitos acham que ninguém queria estar perto do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus atraía as pessoas. Porque muitas vezes ele não era leve nas palavras, mas as suas palavras produziam vida àqueles que escutavam. Por quê? Porque ele dava testemunho daquilo que ele falava. Presta atenção, irmão. Sem testemunho não tem palavra. Tem só uma enganação. Mas quando realmente o que nós pregamos é aquilo que nós vivemos, nós vamos mudar o caráter das pessoas que se aproximam de nós. E isso para nós que somos pais de família, isso para nós é uma grande responsabilidade. Porque é muito fácil, quando os nossos filhos crescerem, nós dizemos, não, ele tem a escolha. Ó, irmão, vou dizer para vocês, eu não tive escolha. Eu não tive escolha, irmão. Eu não tinha como não servir o Senhor. Diante do testemunho que meu pai deu da minha família, irmão, eu não tinha como não ser um servo de Deus. Não tive saída para mim, não fui eu que quis, irmão. Não tive saída. Olha que importante o testemunho de um pai, de uma mãe, de um irmão. Você vai ficar sem saída. E se você ficar perto de um irmão que realmente dá testemunho de Cristo, você vai ficar sem saída. E nós vamos crescendo no Senhor e desenvolvendo aquilo que temos recebido de Cristo. E vamos falando como o João falou. Eu, João, veja como ele era simples, que também sou vosso irmão. Talvez muitos, Jaime, queriam erguer João porque ele era o último apóstolo. Assim como muitos gostam de ser chamados. Irmão não, né? Me chama de apóstolo, porque agora eu sou apóstolo. Não sou, né? João, o último apóstolo vivo. A última pessoa que caminhou com Cristo, que tocou em Cristo, que deitava a sua cabeça no peito de Cristo, ao qual o Senhor delegou uma missão de cuidar da sua própria mãe. João diz assim, eu, João, eu sou vosso irmão. Eu sou um irmão. E sou um companheiro de vocês na tribulação e no reino. Eu estou aqui exilado nessa ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Sabe por que nós vamos partir o pão? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Sabe por que o Senhor me salvou? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Sabe por que você veio aqui hoje, talvez até contra a sua própria vontade? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. É por isso? É porque o Senhor, Ele é misericordioso conosco. E a palavra agora está perto de nós. Sabe por quê? Porque quando você está perto de um irmão que dá testemunho do Senhor, que tem a palavra de Cristo, ele vai gerar em você vida através da palavra de Deus. E nós precisamos ser agentes de vida. Mas não é fácil. Esdras. Talvez quando nós lemos que Paulo sentia dores de parto, até que realmente Cristo fosse gerado nos irmãos, nós pensamos que é qualquer dor. Não, mas se você ler a vida de Paulo, a vida de João, a vida do próprio Tiago, você vê, irmão, que Tiago, ele foi um discípulo do Senhor. E quando ele aparece nas Escrituras, você não pula de Pedro para Paulo direto, você tem Tiago no meio. Até o capítulo 11 você tem Pedro ali no livro de Atos. Aí no capítulo 12 tem Tiago, e no capítulo 13 diante, como você começa a ver as ações do Espírito Santo através da vida de Paulo. Mas nós temos Tiago no meio. E Tiago aparece uma única vez na Bíblia. E você sabe para que ele aparece? Ele aparece para morrer. Ele aparece e morre. Mas como nós queremos aparecer às vezes, né, irmão? Como eu quero ser visto. Como eu quero ser chamado de apóstolo, bispo. Os irmãos aqui não estão me honrando, né? E às vezes nós damos até conselho para os irmãos, os irmãos não estão honrando você direito.
Né, Jadiel? Os irmãos não estão honrando o irmão, então uma bênção para nós. Ninguém está te honrando como o irmão merece. Veja, irmão, um discípulo do Senhor Jesus viveu 3 anos e meio aprendendo do Senhor Jesus. E o que ele aprendeu, irmão? Ele aprendeu que precisava morrer pelo Senhor Jesus. Ele aparece e morre. Mas João voltou atrás? Não. João prosseguiu. Por que João prosseguiu? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Nós precisamos prosseguir, irmão. Talvez as situações que nós estamos vivendo hoje tenham nos levado a uma estagnação espiritual. Nós estamos preocupados tanto e não estamos orando mais. Nós estamos tão preocupados com a situação do nosso país, não estamos mais reunindo. Estamos deixando as coisas do Senhor de lado e estamos preocupados. Nós não podemos ficar presos em circunstâncias. Um servo de Deus prossegue. Vai adiante. Porque não importa, irmãos. Nós temos a promessa que está lá em Hebreus, capítulo 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tende. Porque o Senhor tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, jamais te abandonarei. Foi o Senhor que disse isso. Amém? Que o Senhor possa ganhar o nosso coração um pouquinho mais nessa noite, para que realmente nós possamos ter a palavra do Senhor e o testemunho de Jesus Cristo vivendo nos nossos corações, porque realmente vai arder o coração dos irmãos que se aproximarem de nós. Realmente, irmãos, eu conhecia alguns irmãos que quando nós se aproximávamos dele, o nosso coração ardia. O irmão tinha tanta vida de Cristo. Às vezes nós ficávamos eu e o Marcelo um dia e uma noite inteira conversando com o irmão, porque não dava vontade de abandonar ele. Você queria ficar ali colado com ele, escutando ele. Por quê? Porque ele tinha a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Irmãos que mudaram a história. Como diz lá em Hebreus capítulo 11, homens que a terra não era digna de suportá-los. Homens que mudaram a história da sua família. Comece pela sua família, irmão. Comece mudando a história da sua família. Depois que você ser uma bênção para a sua família, ter um testemunho fiel e verdadeiro de Cristo na sua família, você começa a abençoar os irmãos que estão perto de você. E sabe, parece que hoje os crentes e os irmãos, eles desenvolveram um botão de liga e desliga. Você já notou isso, irmão? Quando nós estamos reunidos, você liga o botão do crente. Crente. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Abençoa, Senhor, amém, glória a Deus. Quando o irmão sai daqui, desliga. Mundano. Já o palavrão come. Já sai falando palavrão. Já encontra um amigo, já fala uma coisa suja. No trabalho ninguém nem desconfia que você é crente. Olha, irmão, que testemunho. As pessoas que conversam com você não desconfiam que você é crente. Nem desconfiam assim, uma pequena desconfiança. Ah, mas tu não é crente, né? Porque tu não parece. Mas se tu não parece, realmente o testemunho de Cristo está longe de você. Porque se nós realmente temos a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, você não consegue esconder, ainda que às vezes você tente, talvez nem se manifestar como crente, mas a pessoa vai dizer, você é diferente, hein? Porque eu não vejo você chamando palavrão, não vejo você comprando e não pagando, não vejo você falando palavras sujas, não vejo você fazer tanta coisa. O que é? Você é o quê? É do Sheshonoye, é espírito? O que você é? Vai chegar a hora de você pregar a palavra. Mas está tão difícil pregar a palavra hoje, irmão. Nós chegamos ao fim realmente dos tempos. E se nós não estivermos juntos, nós vamos passar muita dificuldade. Se nós não estivermos juntos, nós não vamos crescer na graça e no conhecimento. E é por isso que às vezes você encontra um grupo de irmãos que se reúnem em 20 irmãos, 20 pessoas isoladas, 20 irmãos que vão de mal a pior. Eles têm aparência de boa obra, mas não tem nenhum ombro para chorar. Que triste, irmão. Que nós possamos viver realmente a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo.
para que possamos ser edificados. Veja, nós vamos nos alimentar de Cristo. Essa é uma noite para lembrarmos de Cristo. E o que ele diz? Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Veja, o Senhor sabia da nossa condição. E mais uma vez Ele quer demonstrar para nós: olha, irmãos, eu morri por causa dessa situação de vocês. Porque o sangue dele é poderoso para perdoar todos os pecados. E hoje nós temos um advogado junto ao céu. Veja, irmãos, era tanta heresia. E João precisava falar no capítulo 2 de João, de 1 João, ele diz: filhinhos, não pequeis. Mas, se pecares, você tem um advogado, Jaime, hoje. Nossa, irmãos, que advogado nós temos. Veja que segurança, nós somos do Senhor Jesus. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Além de ele ser o advogado, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele pagou todos os nossos pecados. Isso é a verdade. Isso é João firmando os irmãos na verdade, trazendo os irmãos para a realidade de Cristo. E não somente os nossos, mas o pecado de todo o mundo. Então, irmão, nunca é tarde para nós nos firmarmos com o Senhor Jesus. Nunca é tarde para nós nos aproximarmos de Deus. E o Senhor novamente nos dá um novo convite. Não porque ele precisava ser lembrado, irmão Alberto. O Senhor não precisa ser lembrado de nada. A palavra diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O que ele falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Isso nós temos certeza. Mas nós precisamos ser constantemente lembrados que Cristo, o justo, deu a sua vida por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Cristo morreu por todos os nossos pecados. E sabe, irmãos, é todos os nossos pecados. Até aqueles que nós mesmos não nos perdoamos, o Senhor nos perdoa. Porque Ele nos livra do pecado e da culpa do pecado. E às vezes nós mergulhamos em um pecado tão grotesco que nós mesmos não nos perdoamos. Mas nós precisamos saber que hoje nós vamos partir o pão, porque o Senhor quer nos lembrar isso, que Ele foi moído pelas nossas transgressões e que o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Que realmente, quando você come do pão e bebe do cálice, você anuncia novamente para os irmãos a morte do Senhor. É como eu falasse assim: Klaus, o Senhor morreu pelos teus pecados. O corpo dele, assim como esse pão vai ser partido, foi partido pelos teus pecados. Foi partido pelos meus pecados. Foi partido por mim. Foi por mim. Foi por nós, irmãos. Foi por amor de nós. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui, salvos de todas as circunstâncias. Por isso que a palavra diz que nós não podemos temer, nós devemos temer aquele que tem o poder de lançar a nossa alma no inferno. O Senhor nos libertou da maldição eterna. Como nós cantamos aqui: findou a maldição. Acabou, irmão. Se alguém orar por você por maldição, você precisa falar explicitamente para ele: irmão, findou a maldição. A bênção do Senhor chegou nas nossas vidas. A bênção do Senhor me alcançou. Acabou a maldição. Ele se fez maldito por nós. Amém? As coisas que para trás ficaram para trás. Agora nós somos novos. E o Senhor tem poder para perdoar os nossos pecados. Sabia, irmão? Muitas vezes o diabo mexe na nossa consciência e nos mantém afastados da comunhão, porque nós somos pecadores. Irmão, quero dar uma notícia para você: eu continuo um pecador, salvo pela graça de Jesus Cristo,
Por Ele eu estou aqui. Se eu estivesse aqui por mim mesmo, não estaria mais aqui. Porque, como Paulo diz, às vezes eu pego os meus membros praticando coisas que eu não quero praticar. E faço viva a palavra de Deus dentro de mim, quando Paulo diz: miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E o Senhor é poderoso. O sacrifício do Filho de Deus, o Santo de Israel, o nosso Senhor e protetor, aquele que diz: jamais te deixarei, jamais te desampararei. Aquele que diz para nós não afligir os nossos corações, para nós crermos em Deus e crermos também nele. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou lhes preparar lugar. O Senhor foi nos preparar um lugar, e é por isso que nós estamos aqui. Amém? Que o Senhor nos dê graça. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelo ministério da palavra, Senhor, que é tão escasso do nosso meio, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a permanecermos firmes na verdade, Senhor, para que não nos desviemos nem pela direita, nem pela esquerda, Senhor, mas nós entendemos que tu é o caminho eterno que nos leva a Deus. Então nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, pela oportunidade que ainda temos de ouvir a tua palavra, Senhor. Nos livra dos nossos inimigos, nos livra daqueles, Senhor, que têm raiva da tua palavra, Senhor. Nos livra daqueles que têm deturpado a tua palavra, Senhor. Nos livra, Senhor, de todo o mal. Nós te pedimos que o Senhor possa ganhar o nosso coração, Senhor, mais um pouco essa noite, para que realmente o Senhor encha o nosso coração de um santo temor, de um santo respeito, para que entendamos, Senhor, de uma vez por toda, que somos frágeis, somos pecadores, que somos santos, mas estamos sendo santificados, porque somos santos no teu Filho Jesus Cristo, porque o Senhor nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Que o Senhor ganhe o nosso coração, que o Senhor ganhe o coração mais duro que possa estar aqui nessa noite, Senhor, porque nós entendemos que muitas vezes nós temos um coração de pedra, Senhor, mas que realmente o Senhor possa aquebrantar o nosso coração, como o salmista diz: um quebrantado coração o Senhor não despreza, Senhor. Que o Senhor possa reavivar o espírito da salvação, Senhor, a alegria da salvação na vida de cada irmão, Senhor. Se porventura algum irmão tem esfriado na fé, tem se afastado da verdade, Senhor, que o Senhor possa trazer clareza espiritual das coisas espirituais, para que juntos, Senhor, possamos crescer para Ti, Senhor, para que juntos possamos caminhar para a direção certa, Senhor. Nos livra dos falsos irmãos, dos falsos obreiros, dos ministros de Satanás, Senhor. Que Teu povo possa realmente ter livre acesso à Tua palavra e o Teu testemunho. Que a Tua palavra possa gerar em nós frutos dignos de arrependimento, Senhor. Para que as pessoas possam olhar para nós e enxergar uma luz, enxergar a luz do Teu Filho Jesus Cristo nas nossas vidas, enxergar realmente a pureza e a clareza que nós temos na Tua igreja, no Teu Filho Jesus Cristo, na vida dos irmãos. Que nós possamos crescer em Ti, para Ti, porque nós entendemos que é por Ti, Senhor, não pelos nossos motivos, não pelas nossas doutrinas, nem pelas nossas dificuldades, mas é pelo Teu Espírito Santo, que não é por força, nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Nós Te agradecemos pela vida de cada irmão que o Senhor tem nos unido, Senhor. Nós vemos que o Senhor tem sido misericordioso conosco, Senhor. O Senhor tem nos unido com os nossos irmãos e realmente nós temos crescido através da vida dos irmãos. Nós Te pedimos que nós todos juntos possamos desenvolver as nossas salvações com temor e tremor, até que todos nós cheguemos à varonidade, à estatura de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Proclamamos, Deus, Tua palavra, para que a Tua verdade habite em nós. Proclamamos, Deus, Tua
inabalável.